Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria e nós vamos falar de consolidação, mas quando a controlada é parcial. Tá? Na aula passada nós falamos da consolidação total, quando a controlada é total, agora a controlada parcial. Uma controlada é considerada parcial quando pertence menos de 100% à controladora. O processo de consolidação é diferente do abordado no tópico anterior, tendo em vista que surge a figura dos acionistas minoritários, que representam proprietários também, além da controladora, de ações do capital social da controlada. Ou seja, se eu, como sendo holding, tenho participação na subsidiária e essa participação não é total, ou seja, não tenho 100% do capital da subsidiária, vamos supor que eu tenha 80%, automaticamente surge a figura dos acionistas minoritários, que são aquelas pessoas que vão deter o restante do capital da subsidiária, ou seja, nesse exemplo que eu estou dando, os outros 20%. Então, quando isso acontece, por ocasião da consolidação das demonstrações, por exemplo, do balanço da DRE, essa participação minoritária dos acionistas minoritários tem que estar escriturada de modo a mostrar a participação destes no capital, né, no patrimônio líquido da subsidiária, bem como na participação do lucro ou do prejuízo apurado. A participação dos acionistas minoritários no patrimônio líquido da controlada deve ser incluída no grupo do patrimônio líquido do balanço patrimonial consolidado. Por outro lado, a participação dos acionistas minoritários no resultado da controlada é apresentada em linha específica da demonstração consolidada de resultados. Ou seja, para demonstrar a participação dos acionistas minoritários no patrimônio líquido da holding, no balanço patrimonial consolidado vai haver uma linha específica lá no patrimônio líquido demonstrando essa participação. Bem como lá na DRE consolidada haverá uma linha específica para demonstrar a participação dos acionistas minoritários no resultado apurado na subsidiária. Exemplo 2. O exemplo 1 foi da aula passada, com relação à controlada total. O exemplo 2, controlada parcial. A Hold SA adquiriu 60% do capital social da subsidiária em 1º de janeiro de X1, pelo valor de 180, que correspondia nessa mesma data à aplicação desse percentual sobre o valor do patrimônio líquido dessa sociedade investida. A subsidiária SA apurou um lucro de 50 e declarou dividendos de 35, em 31 de 12 de X1. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte: a holding comprou 60% do capital da subsidiária e pagou por isso 180. E os 180 corresponde exatamente a 60% do capital social da subsidiária nessa mesma data, tá? Se fosse diferente, se fosse mais ou menos, aí entraria aquela questão das aulas anteriores do ágio e do ganho na compra vantajosa, né? Mas nesse caso nós estamos falando que ele pagou exatamente aquilo que valia na data da aquisição, tá? Vamos ver como é que é o lançamento desses eventos. Então aqui são aqueles lançamentos que nós já vimos algumas vezes, né? O primeiro é para reconhecer a compra das ações, né? Débito, investimento subsidiário e crédito indisponíveis. Depois o lançamento para reconhecer a parcela proporcional do lucro apurado na subsidiária, né? Então débito aqui investimento subsidiária e crédito em receita de equivalência patrimonial. E depois um lançamento para reconhecer os dividendos declarados na proporção da minha participação. Então, débito em dividendos a receber e crédito investimento subsidiária, como reza a regra do MEP, métodos de equivalência patrimonial.
Agora, nós vamos ver o papel de trabalho para fazer a consolidação. Então, nós vamos pegar todas as contas patrimoniais de resultados, primeira coluna, colocar os saldos dessas contas contidos no balanço e na DRE da holding, como está aqui, os saldos do balanço da DRE da subsidiária, como está aqui. E agora nós vamos começar a fazer a consolidação. Mas para que seja possível fazer a consolidação, se faz necessário antes eliminar algumas contas, que são as contas que ambas as empresas têm em comum. Ou seja, eu elimino dividendos a receber por dividendos a pagar, né? E como é que eu faço isso? Bom, dividendos a receber aqui está como débito. Eu elimino um débito com um crédito, né? Então tem aqui um crédito. E qual que vai ser o débito correspondente? Dividendos a pagar. Então já eliminei a conta de dividendos a receber aqui, bem como parcela dos dividendos a pagar. Outra conta que eu tenho que eliminar é a conta investimento, né? Investimento aqui está a débito a 189, eu elimino com um crédito de 189. E qual vai ser os débitos correspondentes? Bom, a conta investimento nós eliminamos contra a conta de patrimônio líquido da subsidiária, bem como o resultado reconhecido no balanço da holding por ocasião do lucro apurado na subsidiária. Vamos ver aqui. Então aqui nós já temos um crédito de 189, os débitos vão ser 159 no patrimônio líquido, mas por que 159? Se o patrimônio líquido da subsidiária é de 265 e minha participação é de 60%, logo chegamos no montante de 159. Pô, mas de 159 para 189 existe uma diferença aí de 30. Onde que está contabilizado esses 30? Esses 30 está contabilizado lá na receita de equivalência patrimonial da holding. E o que é esses 30 aqui? Pois bem, a subsidiária não tinha apurado um lucro de 50%, a minha participação não é de 60%, então, no lançamento anterior, nós havíamos lançado um crédito de receita de equivalência patrimonial de 30, que equivale a 60% do lucro apurado na subsidiária. Então, se está crédito aqui, para eu eliminar, eu faço um débito. Ok? Agora, se nós somarmos esses 30 com os 159, nós vamos chegar aos 189. Então, eliminamos a conta investimento. Tá? Aí é que surge um lançamento diferente daquele que nós estávamos fazendo na aula passada, que é para reconhecer a participação dos acionistas minoritários. E como que é esse lançamento? Bom, antes de tudo, vamos voltar aqui para o patrimônio líquido da subsidiária. Tinha 265, nós já eliminamos 159, que equivale a 60%. Falta eliminar o restante, que é 40%, né? Então nós debitamos aqui os 40%, que é 106, tá? E qual que é um outro lançamento que nós temos que fazer? É a da parcela do lucro apurado destinada aos acionistas minoritários. Então vai ter uma conta lá na DRE chamada participação minoritária. Nós vamos criar essa conta na consolidação. Então, o lucro apurado foi de 50, 30 havia sido contabilizado na holding e os outros 20 vão estar aqui agora reconhecidos no balanço consolidado, que refere-se à participação do lucro apurado para os acionistas minoritários, de 20, né? Então, se nós somarmos esses 20 mais os 106, nós vamos chegar ao montante de 126. E esse 126 a débito, qual que vai ser o crédito correspondente? Vai ser aquela conta lá
do balanço patrimonial no patrimônio líquido, que vai demonstrar a participação dos acionistas minoritários. Então, essa conta aqui, participação minoritária, que corresponde ao valor de 126, que é a soma do patrimônio líquido proporcional da subsidiária, bem como do lucro proporcional apurado na subsidiária. Feito isso, agora nós vamos fazer, né, o mais fácil, que é fazer a soma das contas. Dividendos a receber a débito e um crédito correspondente, não há o que se falar mais de dividendos a receber. Investimento 189 a débito, mas tem um crédito aqui de 189, também não há o que se falar mais de investimento. Outros ativos, 490 mais 430, 920. Logo, o nosso ativo vai ser de R$ 920, tá? Vamos consolidar agora o passivo. Dividendos a pagar. Tinha um crédito de 35. Fizemos um débito de 21. Sobrou um saldo de 14, né? Então esses R$ 14 aqui é a parcela de dividendos a pagar que é destinada aos acionistas minoritários, por isso que ela não sumiu. Outros passivos. Tinha 70 na holding, 80 na subsidiária, somando 150. Participação minoritária. Essa conta surgiu por ocasião da consolidação. Não tinha na holding, não tinha na subsidiária. Mas surgiu um crédito aqui de 126. Logo, 126. Patrimônio líquido. Na holding era 520, na subsidiária era 265. Porém, houve dois débitos aqui que somados equivalem ao valor do patrimônio líquido da subsidiária. Logo, vai se repetir apenas o valor do patrimônio líquido da holding, 520. Tá? Então, o balanço patrimonial está consolidado. Vamos consolidar agora a DRE. Vendas. Tínhamos 530 na holding, mais 390 da subsidiária, total 920. Despesas operacionais, 450 na holding, 340 na subsidiária, total 790. Receita de equivalência patrimonial. Estava escriturado na holding, 30. Mas surgiu um débito de 30 também. Logo, não há mais o que se falar de receita de equivalência. Participação minoritária. Não tínhamos nada na holding, não tínhamos nada na subsidiária, porque é um lançamento que surgiu por ocasião da consolidação de R$ 20, um débito. Logo, repete-se 20 aqui. Aqui são só os totais, né? 700, 430. Os débitos totalizaram 336. Os créditos também, né? Aqui o resultado consolidado, que somando os passivos mais o resultado, 920. Então fizemos a consolidação parcial. Tá? O lançamento letra A representa a eliminação dos dividendos a receber, que estavam escriturados na holding, contra a parte dos dividendos a pagar, que estavam escriturados na subsidiária. O lançamento B representa a eliminação do investimento, que estava escriturado nos livros da holding, contra a parcela proporcional do patrimônio líquido da subsidiária, né, que é os 2005, 60%, 159, que era antes de computar o lucro. Tá? E contra o resultado de equivalência patrimonial, que foi aqueles dois lançamentos que nós fizemos, parte no patrimônio líquido da subsidiária, parte no lucro que estava contabilizado na holding, como receita de equivalência patrimonial. E o lançamento C representa a constituição da conta patrimonial no passivo de participação minoritária, calculada com base no patrimônio líquido da subsidiária, incluindo o seu lucro, ou seja, 315 vezes 40, 126, em contrapartida com o patrimônio líquido da subsidiária SA, sem inclusão do lucro.
265 vezes 40%, 106, e o lucro proporcional, que era de 50, 40%, 20, tá? Então aqui está só explicando aquilo que eu já expliquei lá na consolidação do papel de trabalho. Observações. Note que a conta participação minoritária, com saldo de 126, é classificada no balanço patrimonial consolidado dentro do patrimônio líquido, enquanto a conta participação minoritária com saldo devedor de 20 é classificada na demonstração consolidada. Então vamos voltar lá para vocês visualizarem melhor. Essa conta aqui, ó, participação minoritária, ela tem natureza patrimonial, tá? E ela vai estar escriturada lá no lado do passivo no patrimônio líquido, tá? Que vai demonstrar a participação dos acionistas no patrimônio líquido da subsidiária. E, além dessa conta, vai ter uma outra conta lá na DRE, né? Que é uma conta de resultado, que vai demonstrar a participação dos acionistas minoritários no resultado apurado da holding, da subsidiária. Foi de 50 na proporção de 40%, que é dos acionistas minoritários, lançamento a débito aqui de 20. Observe ainda que o patrimônio líquido e o lucro da holding são iguais aos montantes consolidados após considerar os reflexos da participação dos acionistas minoritários. Vamos ver, patrimônio líquido e o lucro da holding. O patrimônio líquido da holding, quanto que era? 520. Quanto ficou consolidado? 520. Então, ok. Falou também que o lucro da holding é igual ao lucro consolidado. Quanto foi o lucro da holding? 530 menos 450 mais 30. Quanto que dá isso? 530 menos 450 mais 30. 110. Tá? E quanto que é o lucro, o resultado consolidado? 110 também. Então aquela informação é verdadeira.